Fala galera, Igor Oliveira aqui, seja bem-vindo a mais esse vídeo e hoje a gente vai falar aqui sobre os dois assuntos que eu mais gosto, que é empreendedorismo e programação. Então hoje eu tava aqui procrastinando, né, para variar, e aí eu resolvi assistir um episódio de uma série de TV chamada Dragon's Den. E se você não sabe o que é Dragon's Den, ele é um programa de televisão onde tem 5 mega empresários que ouvem pequenos empreendedores, ouvem as ideias dos pequenos empreendedores e decidem se vão investir ou não. Se você já viu Shark Tank é exatamente igual. A diferença é que o nome do programa é Shark Tank nos Estados Unidos e acho que no Brasil, e Dragon's Den aqui no Canadá e no Reino Unido. Mas o formato é exatamente igual, a ideia é exatamente a mesma. Mas o que isso tem a ver com canal? O que isso tem a ver com programação? Então acontece que muita gente aqui me pergunta sobre ideias de negócios, para aplicativos principalmente, ou então qual linguagem que ele deve aprender, qual que não deve aprender, o que vai morrer esse ano, o que não vai morrer. E normalmente eu sempre respondo que depende muito, né? Depende do seu perfil, depende da sua cidade, depende de um monte de coisa. E isso reflete muito nisso que eu falo aqui para vocês, que eu falo aqui no canal, que é o seguinte: de vez em quando vai um empreendedor lá com uma ideia, faz o pitch, mostra toda a ideia e dessas 5 pessoas, desses 5 mega empresários que estão lá para investir nessa ideia, o que acontece muitas vezes é que eles não entram num consenso. Claro que tem uma ou outra ideia ali que a gente já vê que é diferente do resto e aí todos eles querem investir. Mas muitas das vezes não é isso que acontece. O que acontece na verdade é que um deles quer investir e todos os outros acham que a ideia vai fracassar completamente. E isso acontece com muita frequência, com muito mais do que esperado. E se você analisar isso, você vai chegar à seguinte conclusão: mesmo essa galera muito bem sucedida, que tem negócios muito bem sucedidos, tá? Tem mais de 50 milhões de dólares, alguns chegam a ter mais de 500 milhões de dólares, mesmo assim eles não sabem o que realmente vai dar certo e o que não vai. Quando você pega 3 pessoas, 4 pessoas que têm muito conhecimento, que desenvolvem negócios há muito tempo, e mesmo eles discordam se uma ideia pode ser um sucesso ou vai ser um fracasso, você vê que ninguém, na verdade, tem uma bola de cristal para saber o que vai dar certo ou não. Claro que algumas ideias que aparecem lá, todos eles descartam, porque a ideia é realmente ruim, tá? Agora, se a sua ideia não for muito ruim e nem muito boa, dificilmente vai ter um consenso. E isso é muito perigoso, porque normalmente quando a gente está começando um negócio, a gente tem um monte de dúvida, a gente não sabe se vai dar certo, e as pessoas que estão em volta da gente vão normalmente emitir uma opinião. E às vezes essa opinião vai ser super positiva e às vezes vai ser super negativa. Em qualquer um dos casos, você precisa tomar muito cuidado. O primeiro cuidado é, se as opiniões forem muito positivas, talvez você ache que você tem um produto matador, só que por algum motivo ali essas pessoas não estão enxergando algum problema que pode ter na tua ideia ou como que aquela ideia vai se sustentar, etc e tal. Às vezes você tem uma ideia muito boa, mas você não consegue transformar aquela ideia num negócio. Isso é super normal. Então talvez você tenha um feedback muito positivo, mas que não tenha um negócio ali por trás que se sustente. Por outro lado, a mesma coisa se acontecer feedbacks muito negativos, né? Porque normalmente as pessoas elas não estão treinadas para saber o que vai dar certo e o que vai dar errado. Como eu falei, mesmo as pessoas que estão treinadas, nem sempre elas entram num consenso. Então elas discordam muito do que dá certo e o que dá errado. Às vezes, indo contra especialistas na área, tá? Porque há de se esperar, por exemplo, desses 5 dragões ou 5 sharks, você vai ter ali 5 empresários de áreas totalmente diferentes. E às vezes o cara, o empreendedor que está vindo com a ideia ali, ele é exatamente da área de um desses empresários e mesmo assim, os outros empresários que estão ali não concordam com a visão do empresário que é da área. Às vezes ele está certo, mas às vezes está errado também. Então você tem que tomar muito cuidado quando você recebe feedback negativo. E às vezes é mais de um, tá? Você precisa conseguir, claro, ouvir esse feedback e tentar filtrar o que faz sentido do que não faz sentido. E tem que colocar na sua cabeça também que muitas vezes um feedback negativo não está ali para destruir a sua ideia, tá? Ele está ali para te apontar coisas que podem melhorar. Se você souber absorver esse feedback e souber como melhorar aquilo ali na sua ideia,
beleza, aí você vai para frente, você vai ter um negócio. E o que isso tem a ver também com linguagem de programação e com essas perguntas que as pessoas fazem de a linguagem X vale a pena ou o PHP vai morrer? O que isso tem a ver? Tem a ver que, claro, sempre que me perguntam isso, normalmente eu respondo que depende. Mas a maioria das pessoas não faz isso. A maioria das pessoas te dá uma resposta. Não, PHP vai morrer. Não, você deve começar por JavaScript. E não é bem verdade isso, porque ninguém sabe exatamente o contexto, ninguém sabe exatamente como que você vai aplicar aquilo. Assim como nesse tipo de negócio, desse programa de TV, algum empreendedor ele consegue enxergar um valor ali que os outros não veem, a mesma coisa acontece com as linguagens. Às vezes, você está pensando em aprender Python porque você tem uma ideia de um projeto que com Python vai ser mais fácil de aplicar. E aí eu te falo, pô, Python tem menos mercado do que Java. Só que a sua ideia não dá para aplicar com Java, por exemplo. E aí você vai ficar ali balançado, talvez vá para Java quando você tinha um plano por trás do Python que eu não sabia e eu emiti uma opinião sem saber daquilo. Então você tem sempre que tomar cuidado com isso. Por exemplo, dependendo do mercado que você vai entrar, digamos que você vai se especializar em criar temas para blogs, para trabalhar com pequenos jornais ou com blogueiros. Cara, se você vai fazer temas para blogs, hoje em dia o que está em alta ainda é o WordPress. E o WordPress utiliza PHP. Você vai ver um monte de gente falar aí que o PHP vai morrer. Mas se você tem um plano de uma ideia, ou quer fazer alguma coisa, quer trabalhar numa empresa X que trabalha com aquela tecnologia, você vai ter que levar isso em consideração antes de descartar o PHP, por exemplo. No final das contas, todo esse tipo de opinião de o mercado tal é melhor, ou a empresa tal não vai dar certo, a ideia tal não vai dar certo, ou a linguagem tal é melhor. Todas essas opiniões, elas são meio que pessoais. E não necessariamente ela está certa ou ela está errada. Ela está baseada em algum contexto, que é um contexto daquela pessoa que está emitindo a opinião. Se você me perguntar agora qual que é a melhor linguagem para começar, eu não te conhecendo, não sabendo qual que é a sua ideia, o que você quer fazer, fica muito difícil eu te falar qual que é essa linguagem. Normalmente o que eu respondo para quem está iniciando é: aprenda aquela linguagem que você tem mais acesso. Pode ser porque você conhece alguém que já trabalha com aquela linguagem, você tem acesso àquela pessoa, vai poder tirar suas dúvidas. Pode ser porque o teu pai tinha um livro em casa daquela linguagem, você tem esse livro e não tem dinheiro para comprar outro, então comece pela linguagem desse livro. Claro, se ela não for uma linguagem muito antiga, né? Se não for Fortran, por exemplo. Pode ser que você tenha visto alguém, algum canal fazendo alguma aplicação e você gostou da maneira daquela pessoa de explicar, e aí ele tem um curso online, você se inscreve nesse curso. A propósito, o link do meu curso vai estar aqui na descrição. Então qualquer um desses casos serve e vale a pena, entendeu? Vai depender muito do seu contexto para você saber qual que é a melhor linguagem. E na verdade, qual que é a melhor linguagem para você, porque melhor linguagem não existe. E seja bem-vindo ao mundo real, tá? O mundo real ele é cheio de dúvidas e tem muito poucas certezas. Então, se você está escolhendo a sua linguagem, você tem dúvida, tá tudo bem, isso é normal. Todo mundo tem essa dúvida. E o que eu indico é você pesquisar bastante, ver o que você quer, qual que é o seu objetivo, se tem alguma tecnologia que torna atingir esse objetivo algo mais fácil. Tá? Se você está criando a sua startup, a mesma coisa, tenta identificar ali quais são as ameaças ao seu negócio, se antecipar, tá? Ouve as pessoas, mas não segue cegamente nada do que ninguém falar, seja essa pessoa quem for, seja eu te falando, seja um outro youtuber, seja um grande mentor, ouça ele, mas tome as próprias decisões. Você vai pagar por essas decisões e também é você que vai receber os louros dessas decisões. Você vai receber as vantagens dessas decisões e as desvantagens. Então a responsabilidade é totalmente sua. É muito importante sim você se basear na opinião dos outros, mas como base, tá? E não como tomada de decisão cega. Não siga cegamente ninguém, beleza? Essa é a dica de hoje. Eu queria trazer um pouco desses assuntos e tentar misturar eles, porque é isso que a gente faz aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, já se inscreve agora, clica no sininho para receber as notificações e não sai daqui sem deixar aquele like, porque isso ajuda muito o canal. A gente tá na nossa meta maluca aí de conseguir 100 mil inscritos até o final do ano e eu conto com você para ajudar nisso aí. Compartilha esse vídeo com algum amigo seu e até o próximo vídeo. Valeu!